Então hoje, voltando, eu quero falar sobre as experiências de Daniel, mas eu quero só fazer a abertura lendo um versículo do capítulo 1 de Daniel, só o versículo 17, e eu quero falar das experiências e mostrar uma realidade que Deus quer falar conosco no livro de Daniel, muito atual nesse livro de Daniel. Então, Daniel, capítulo 1, para a gente ler, versículo 17, diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aí vai continuar dizendo, que ele, quando terminou a faculdade dele, vencido o período de confinamento, de instrução na corte do rei Nabucodonosor, que foram de 3 anos, aí Daniel já vai se destacar. Então eu estava hoje aqui, orando, hoje de manhã aqui cedo, e meditando sobre essas experiências de Daniel. Eu vou falar daqui a pouco, mas vou só adiantar. Você vai perceber que o livro de Daniel é um livro que é caracterizado pelo quê, por exemplo? Quando você lê Daniel, o que te chama a atenção? O que caracteriza? O que tem mais nesse livro que não tem nos outros, assim, que você não percebe nos outros? Sonhos, visões, experiências sobrenaturais. É claro que não é só, o livro de Ezequiel tem muito também, Apocalipse, revelação, Mas o livro de Daniel é um livro que ele é muito claro a forma como Deus descortina o mundo espiritual agindo e interferindo no mundo físico. O livro de Daniel, ele é um recado para nós de que nós não habitamos num mundo que vamos dizer assim, a vida não se resume ao mundo físico dos homens, e que há sim um mundo espiritual, sobrenatural, oculto aos olhos, esses olhos físicos, mas que estão agindo e determinando as coisas. E o livro de Daniel, ele é muito claro. Você vai perceber no livro de Daniel, e a Flávia falou aqui dos sonhos, e não é só sonho dele, do Daniel, de homem de Deus, de Nabucodonosor sonhando, o monarca, o grande rei Nabucodonosor, rei dos reis, Nabucodonosor, que liderou o primeiro grande império mundial. Então você vai ver sonhos, você vai ver visões, profecias e experiências que no mundo espiritual. Você vai ver lá no capítulo 10 que se destaca. Eu não vou falar de nenhuma experiência vamos dizer assim, específica, não. Vou falar do conjunto dessas experiências, o que Deus quer falar conosco através desse livro. Então você vai ver no capítulo 10 que ele está orando para receber uma resposta, e há uma interferência, uma batalha espiritual, para ele não tomar conhecimento de algo. Você vai ver indicação, irmão, até de como os principados e potestades espirituais agem, interferindo no mundo físico. E você vê que Deus está mostrando o que acontece, o que antecipa no espiritual. Quem está entendendo? Então, estou só abrindo aqui um parêntese, para que o livro de Daniel traz um recado claro. Qual é o recado? Quais são? E isso aqui, esse livro é atual, porque ele é importante para nós. O recado de Deus no livro de Daniel nós não estamos sós nesse mundo. E há coisas que definem a nossa trajetória, ou podem definir. E que a geração de hoje se perde porque não acredita nessas coisas. A nossa geração está limitada ou aprisionada nesse materialismo. Às vezes até o povo de Deus, nós vamos falar aqui, que se diz de Deus, está preso e não consegue ver o que está acontecendo ao nosso redor. E está tentando dar explicação ou explicações a partir do natural, do físico. Começaram aí a acontecer coisas no Brasil que nunca tinham acontecido antes. Não nessa escalada de violência, Quais explicações estão sendo dadas para isso?
Então, o livro de Daniel, ele nos dá um recado de Deus muito claro para nós. E eu fui anotando algumas coisas para não me perder. Primeiro, que há uma guerra sendo travada no espiritual. E nós estamos inseridos. O Brasil, nós estamos aqui em São Luís, no Brasil, mas também há uma guerra espiritual ao nosso redor, por nossa vida, por nossa família, por nossos bairros, nossa cidade, nosso estado. O livro de Daniel mostra que anjos vinham falar com ele estava protegido por anjos, mas havia também demônios lutando para atrapalhar a coisa, para trazer o caos, para impedir o agir de Deus. O livro de Daniel, ele nos acorda, ou tenta nos acordar para isso. Quer ver? Escute. Algo que eu ia falar, mas na frente já vou falar, é que o livro de Daniel, ele não é um livro, nós não podemos pensar o livro de Daniel como algo que aconteceu isolado em um tempo, foi só para lá, não. Ele está ali posto, está aqui, colocado aqui na Bíblia para nós, para dizer, olha, essa realidade ela existe para ti, para nós. Ela é uma realidade, muito embora invisível aos nossos olhos, físicos, materiais, mas essa é a realidade que a gente vive, de coisas querendo nos enganar e nos enganando muitas vezes, nos atrapalhando, nos conduzindo, nos atingindo, e a gente está como que cego, achando que é tudo do produto, fruto, sei lá, se for fruto é podre, né? Do natural, do físico, as coisas ruins que nos acontecem. Então, existem dois reinos, e esses dois reinos, eles têm propósito. Muito embora um reino que tem propósito não seja regido por princípios, como é o reino das trevas, mas eles têm propósito, têm suas estratégias, têm seus instrumentos para trabalhar, e tem metas a se cumprir. O livro de Daniel, ele mostra isso para nós, ele descortina essa realidade, de que coisas que nós passamos no dia a dia, que aparentemente são coisas normais, corriqueiras, muitas vezes são coisas que estão dentro de um plano estratégico maligno para nos atingir, para nos desviar do propósito de Deus. É o recado que Deus quer passar no livro de Daniel. Os inimigos querem também, assim como Deus quer, os inimigos também querem, como Deus quer nos encaminhar, os inimigos querem nos desencaminhar, e estão criando situações e dissimulando para nós acharmos que é normal. Eles também podem abrir porta, eles também podem fazer coisas dar certo, tudo para nos encaminhar para coisas erradas. Lembra que Paulo falou que o Satanás tem poder de fazer o quê? Aos Coríntios ele diz isso, né? De se transformar em anjo de luz. E ele diz, não é menos, né? Mais ou menos assim que ele diz, que os seus ministros, quer dizer, aqueles que estão a serviço dele, de Satanás, podem se transformar em ministros, aparentar um ministro de justiça, de coisa certa, de coisa boa, para desencaminhar um povo, desencaminhar alguém, para formar uma ideia diferente, semear engano e doutrinas diferentes. E é o que está acontecendo. Se vê muito isso. Nós vamos ver coisa aqui, já que você vai perceber como o diabo trabalha, e nós vamos mostrar nas escrituras, e é preciso estar acordado. E hoje de manhã eu estava aqui, o livro de Daniel ficava na minha mente, é um recado para nós, para a gente acordar, que aquilo não foi só para o tempo de Daniel. Deus apenas estava mostrando que tal como ele ali, na corte da Babilônia, é similar ao nosso tempo, que nós estamos vivendo o tempo dos gentios, o tempo em que os governos do mundo inteiro têm total liberdade de fazer o que quer, ou o que querem. Eles estão tomando as suas decisões, porque o tempo é o tempo dos gentios. Sei que Deus vai dar fim a isso, e vai estabelecer um governo, um fim a isso. Enquanto não, eles estão fazendo, e muitas vezes o povo de Deus
está vivendo em situação similar de Daniel, escravizados em cortes, em situações que não podem sair. Escravizado por quê? Porque não pode sair, tem que ficar lá, tem que suportar. Estão sofrendo sem ter feito coisa errada. Escravizada nesse sentido, mas vamos por parte, ó. Como não há verdades nesse reino caído, qual é o instrumento deles? O engano, a dissimulação. Eles agem no engano, tentando criar, olha o que eles fazem: empolgações, falsas esperanças nos homens, para que eles continuem tendo êxito no engano deles, no plano deles. Então eles criam muitas empolgações e falsas expectativas, esperanças. Esses dias eu estava assim pensando, sabe, irmão, o que é que faz uma pessoa que está vivendo a maior das negligências com as coisas de Deus? Está vivendo no engano, está vivendo num pecado, mas ele continua, ou ela, eu digo o ser humano, continua praticando, continua vivendo, não luta, e aceita aquilo, e continua seguindo, e às vezes é uma negligência, e dá desculpa. Sabe por que o ser humano suporta? Porque o engano maligno faz a pessoa criar expectativas. A pessoa está experimentando o desagrado de Deus, ela percebe que não está fluindo, ela percebe que Deus não está agindo como a pessoa, muitas vezes até já viu Deus agir, já entendeu que Deus, quando está se agradando de alguém, age de forma diferente. Mas sabe por que a pessoa não toma decisões, não muda, não se desespera no sentido, vamos dizer assim, bom da palavra, dizer assim, eu tenho que romper, eu preciso, porque senão minha vida vai... Não, porque o diabo, ele tem o poder de criar falsas expectativas. Está ruim, a pessoa não faz nada para melhorar, mas ela cria expectativa que um dia vai melhorar, que aquilo muda. Quem está entendendo? Aquilo ali vai, sabe? Então, e essas expectativas que ela cria é só no plano material. No dia que eu arrumar um emprego, no dia que eu me formar, ou quando eu for para a faculdade. Esquece-se que às vezes se forma e continua do mesmo jeito, às vezes até pior. Esquece que às vezes arruma um emprego ou nem arruma, sei lá, porque o diabo, ele cria um amontoado de falsa expectativa, que é para a pessoa continuar debaixo do engano dele. Quem está entendendo? Então aí a pessoa não muda, ela não muda atitude, ela não procura se arrumar, buscar, tomar uma atitude, ela mantém-se naquele mesmo caminho, porque ela cria uma falsa expectativa, vai dar certo, e ela esquece que ela pode continuar daquele jeito, e a situação continuar daquele jeito, até pior, mesmo depois daquele sonho que ela acha que vai alcançar, porque o reino caído, o diabo é o quê? Na Bíblia ele é o pai de quê? Do engano, da mentira. Então ele é especialista em produzir essas falsas expectativas. Por quê? Porque assim eu me mantenho naquele capricho, eu me mantenho naquele erro, eu me mantenho naquele pecado, eu me mantenho naquela negligência. Mas o que me motiva? Uma falsa expectativa, esperança falsa, que é produzida pelo inferno, porque a esperança que vem de Deus é dizendo assim, ó, põe-te em pé, te conserta, vem para mim, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes. Como é que lá em Crônicas fala de sarar a terra? Se o meu povo, vê que não é fácil para a terra sarar. Terra sarar aí tem muito sentido, tem ou não tem? A minha vida, a minha família, a minha casa, os meus planos, sarar, ser fértil, dar certo as coisas na minha vida. A terra sarar fala de terra próspera, das coisas funcionarem, aquilo que está escrito no Salmo 1. Tudo quanto fizer, prosperará. Não está escrito lá? Com o ímpio não é assim. Por quê? Porque a terra não é fértil. Então, para ele sarar a terra, não é assim de qualquer jeito, não é algo material, eu vou conquistar, vai tudo mudar na minha vida. E quando eu chegar lá, quando eu conquistar, não é. Vê que se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos, não é assim? O que mais? Eu virei do céu. Olha a condição que vem antes, mas a gente não olha nada disso, e assim a gente está ainda sonhando com essa terra sarada. O que é isso? É o reino caído produzindo a mentira. Por isso Jesus disse, ele é o pai da mentira. Só podemos esperar algo de Deus se nós estivermos em Deus, não é verdade? Sim ou não? Se não tivermos, não podemos e nem devemos, porque nós não vamos fazê-lo mudar. Ele abrir exceções para nós, isso não acontece. O que vai acontecer é a gente seguir, é o que o reino das trevas quer. E assim, ele vai mantendo, quem sabe aqueles outros jovens que estavam lá na Caldeia, na Babilônia, junto com Daniel, alimentaram esperanças assim. E vê que Daniel e os três foi que tomaram uma atitude diferente e prosperaram em Deus, em meio a uma geração ímpia, perversa, difícil. Então Deus deu a condição para eles vencerem. Mas Daniel tomou algumas atitudes para isso acontecer, nós vamos já falar. Mas isso é profundo ou não é? Sim ou não? Então, por quê? A primeira coisa que Deus trata de fazer com Daniel, porque ele era um menino que não sabia dessas coisas, o que Deus faz? Abre os seus olhos, faz ele perceber que existe muito mais do que ele imagina. A minha trajetória, a minha caminhada, a gente não pode, que a Bíblia tem exemplo para tudo, né? Por exemplo, Asaf se atrapalhou porque ele olhou os ímpios bem. Só que depois Deus mostrou o fim deles. Olha como eles terminam. E muitos nem chegam tão longe, porque a grama verde, não é? Não tem um ditado que fala, né? Como é? É mais verde, quer dizer, a gente está olhando lá, mas não sabe o que acontece. Não é verdade? Então, aí a Bíblia vai mostrar para nós, Asaf se desesperando porque viu o ímpio bem. E sem perceber, às vezes a gente acha que a nossa vida vai bem, a gente seguindo do jeito que o ímpio segue, sem esse ardor por Deus, sem essa entrega, sem esse zelo. E a gente não sabe o que acontece na vida do ímpio, né? Então, Daniel era jovem e só via o mundo por um ângulo. Então foi preciso muito, e um sacudir muito grande na vida dele, para ele poder abrir os olhos, não é verdade? Sim ou não? Ele é levado ainda bem novo, que ninguém sabe a idade, né? Uns dizem de 12 a 14, outros dizem de 14 a 16, outros de 16 a 18 anos, mas ele era bem jovem. Foi o propósito de Nabucodonosor separá-lo, né? Que era bem jovem, para treinar e deixar a serviço deles, né? Então, teve de ser levado cativo para acordar, ser mergulhado, ou beber um cálice de muito sofrimento para poder acordar e buscar a Deus mais profundamente e ver o que se passava na realidade da vida, que ele só conhecia um lado, ele só conhecia o lado bom, e ele só o bom, porque ele era de família nobre, né? Então o processo foi grande. Então no cativeiro, na cadeia, na prisão, na dificuldade, Daniel viu a guerra que está sendo travada, muito embora escondida até então aos seus olhos, e escondida ainda hoje aos olhos daqueles que são rasos, superficiais. Mas Daniel conseguiu ver, depois que se aprofunda em Deus, ele vê, porque também os que se aprofundam no diabo e na magia e nas coisas malignas conseguem perceber, muito embora de forma errada, mas percebe o que acontece por trás do véu desse olho físico, né? E olha uma coisa aqui que é importante, ó. É possível alguém ser mantido prisioneiro, e aqui eu falo entre aspas, porque não estou falando de grades, e nem como a de Daniel na corte, e era um prisioneiro, muito embora não tivesse grade, mas não podia sair daquela corte, não podia casar, era eunuco. Então, é possível alguém ser mantido nesse tipo de prisão, de cativeiro, ainda que tendo uma boa noção da guerra espiritual. Porque tem alguém que ouve atentamente, está na igreja e está ouvindo,
Está vendo? É verdade, olha, o mundo espiritual existe. É verdade que há essa guerra, é verdade que o mundo não está limitado a só isso aqui. É possível isso. Alguém também ser mantido cativo, prisioneiro, apenas tendo conhecimento, ouvindo falar informações, muito embora, e também se manter prisioneiro, porque não procura, tal como Daniel, ter suas experiências. Então alguém tem noção, sei, rapaz, o diabo é horrível. Não tem mesmo. Hoje até no mundo o povo já fala com brincadeira, né? A gente fala uma coisa, está amarrado, está queimado, Satanás, o povo já fala no mundo. Então é possível a pessoa ser crente e ter uma boa noção, existe sim o mundo espiritual e tudo, mas ele mesmo não ter acordado para essas experiências, que isso está acontecendo na vida dele, que isso é uma realidade para ela, para ele. Estão também te aprisionando, ou tentando te aprisionar. Aqui o livro de Daniel não é uma realidade que ficou restrita a ele, ao tempo dele, ao seu período de vida, mas é uma mensagem de Deus para todas as gerações, que todas as gerações passarão por essas guerras, essas lutas. Apenas a geração do milênio que não passará. Por quê? Quem sabe dizer por que a geração do milênio não vai passar por essa batalha espiritual? Porque Satanás será amarrado por 1000 anos, está escrito, né? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Quando Deus descortina os olhos de Daniel e ele vê a guerra, o mundo que ele vive não era só esse mundo físico de cadeira, de asfalto, de carro, de isso, aquilo, outro. E ele vê o mundo espiritual. Aquilo tem um impacto na sua vida. Para ele que já tinha se decidido não se contaminar com aquela geração, e tem um impacto na sua vida. Não é à toa que nós vamos ver agora Daniel ter uma mudança na sua vida. E agora, como é a vida de Daniel? Como é a vida de Daniel? Mesmo ele agora tendo prosperado, ele é conselheiro do rei, ele está abençoado, conselheiro do rei, está lá provando do bem bom, tem a casa dele. A Bíblia não diz ou não diz que ele tinha a casa dele? Qual é a mudança que tem na vida de Daniel? O que chama atenção na vida de Daniel? Vivia em oração 3 vezes ao dia. Por quê? Porque ele sabe o poder que tinha o mundo espiritual sobre o físico. E não se adquire poder espiritual senão de outra forma. Não tem como vencermos essa guerra sem orar. Lembra daquele texto que eu mandei, que alguns acharam até duro, que Pedro diz para a gente ser sóbrio, vigiar a bem das vossas orações, porque ele via que a vida de oração era fundamental para a vitória. Por quê? Porque nós não vivemos num mundo que é apenas físico, que tem apenas pessoas chateadas com a gente, que tem apenas alguns obstáculos a ser vencidos aqui. Não, mas que essas coisas, muitas delas são motivadas, são levantadas, são criadas a partir do espiritual. E aqui nós estamos vendo, como o mundo espiritual, os principados se organizam e levantam as potências e vão criando as coisas. Então, o mundo, o que é que muda? Após ele ver aquilo, ele tem uma vida mais focada no espiritual. Ele tem uma vida mais focada no que está longe dessa vista física. Ele procura mais buscar, porque nós não podemos fazer isso por nossa força. A gente não pode botar a força e abrir os olhos e ver o que vai acontecer no mundo espiritual. Não. Então o que podemos fazer? Ele foi fazer. Primeiro, se dedicou à oração. Depois, jejuar. Depois, conhecer as escrituras. Nós vamos ver Daniel folheando a Bíblia, estudando, e aí ele percebe coisas. Lembra quando ele percebe que o fim do cativeiro tinha completado? Porque ele estudava, ele lia, ele examinava as escrituras. Ele era um homem mergulhado nas coisas de Deus, porque ele entendeu o mundo que ele estava vivendo. Hoje, se um cristão tenta dar explicação das coisas à luz do espiritual, ele é fanático dentro das igrejas, porque infelizmente as igrejas estão vivendo como se esse mundo caído nem existisse. Tem igreja que, se falar de anjo, falar de demônio,
Alguém já vem logo. Por quê? Porque a ideia é que alguém pode mudar o estilo de vida, conquistar qualquer coisa só num capricho. Conhece aqui a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Por isso que ele diz muito isso, aqui é da palavra, prega. Como se a mudança fosse através de um capricho. Como se alguém pudesse vencer uma escravidão maligna só criando vergonha na cara. Como alguém diz. Através de um capricho. Não, rapaz, quer dizer, uma escravidão maligna. Às vezes, uma vez a gente estava numa reunião lá, um monte de gente, tinha uma policial feminina, né, uma mulher, uma agente de polícia, que tinha enfrentado na família problema de depressão. Aí alguém falou, ela disse: gente, vocês pensam que problema de depressão é besteira? Isso não é frescura, ela usou até essa linguagem. Tem gente que pensa que depressão é frescura. Tu acha que é frescura a pessoa se matar? Tu acha que uma frescura faz alguém botar a corda no pescoço, tomar chumbinho e pular de uma ponte? Tu acha que frescura faz alguém sair matando os outros por aí assim? Isso tem coisa forte por trás. Ah, é uma lavagem. E quem faz essa lavagem? Que poderes agem por trás? Então tem igreja hoje que elas vivem só no plano material, e por isso que ela faz tudo para agradar a vista. Os corais são bem, eu não estou dizendo que é errado, mas muitas vezes o foco está só nisso. Não estou dizendo que é errado focar a beleza física, não, mas muitas vezes é o que atrai na igreja. É um coral bem vestido, que canta bem. O camarada canta ali, é o professor, é o líder, ele é cantor lá do vocal, canta em primeira, segunda, terceira voz, entende tudo, mas não ora. Entende tudo de teologia, aquela coisa linda, prega, que encanta. Mas lembra daquela mensagem? O pastor Ivan gostava de dizer que Deus revelava a pessoas que quando pregava não movia o mundo espiritual, que não ora, não busca. Quem está entendendo? Então, hoje, aí alguém chega, às vezes, aqui já chegaram, aqui não tem círculo de oração, é uma prisão, mas tem oração todo dia, mas isso não satisfaz. Nós oramos todo dia, quase todo dia, né? Quando não tem outra atividade, nós estamos aqui orando, não é verdade? Sim ou não? Aí alguém vem aqui, já vê gente que não tem círculo de oração, não, achei que tinha, pronto. Quer dizer, tem que ter um círculo de oração, um dia na semana para a pessoa estar satisfeita. Mas se tiver oração todo dia, não está. Não, irmão, tem todo dia. E domingo a gente começa 6 horas. E vamos hoje passar de meio dia orando. Mas porque não tem um círculo de oração, não tem um vocal, não tem um coral. Quem está entendendo? Porque na verdade, irmão, as pessoas hoje, elas não entenderam a necessidade que a gente tem de ter uma vida com Deus. Bom, vamos continuar, né? A sua vida girava, de Daniel, quando ele viu isso, a sua vida gira agora em torno de Deus, porque ele sabe que quem pode protegê-lo é só Deus. Até Daniel viu que os soldados não guardaram, por isso que ele estava cativo. O seu rei não guardou, as muralhas não protegeram, as portas não foram capazes de impedir a entrada do exército de Nabucodonosor. Então agora ele corre para quem? Ele corre para quem? Para o Senhor, e ele vai viver dedicado ao Senhor. Não tem um salmo lá? Se o Senhor, Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, aguarda, em vão, não suporta. É tipo agora, nessas últimas eleições no Brasil, e eu falei muito aqui, mas eu não sou ninguém, né? E eu dizia muito, irmão, se é uma ideologia maligna, se estamos enfrentando tanta coisa maligna, então vamos orar mais. E olha, irmão, essa mensagem hoje eu fui assim, conectar a mensagem que eu preguei muito antes das eleições, e hoje eu entendo por quê, mas hoje Deus me confirmou. Quando o mundo está desse jeito, e os gentios dominam,
E as autoridades têm liberdade para fazer o que querem, como teve lá, estão tendo hoje. Tomam as decisões que querem, fazem o que querem, debocham do povo. Se querem fechar a igreja, fecham. Nicarágua, Coreia do Norte já é antiga, antiga, prática antiga. Os países que perseguiu o evangelho, agora recente é Nicarágua, e outros países agora da América do Sul começaram a perseguição às igrejas e estão projetando que isso pode chegar no Brasil, mas ainda não chegou, graças a Deus. Eu estou falando da violenta, a perseguição violenta, né? Então, os governos instalando sistema de governo cada vez mais maligno, distanciando o povo, a ideologia de gênero avançando e outras doutrinações diabólicas. O que a igreja pode fazer? Se podemos conectar o nosso tempo com o tempo de Daniel, o que que Daniel fez? O que que Daniel fez? Dobrou os joelhos e fez aquilo que Deus o dirigiu a fazer. E só. Quem está entendendo? Jesus diz assim, ó: quando é em relação aos demônios, vocês cheguem lá, expulsem os demônios. Não é assim? Expulsem os demônios. Mas ele disse: acautelai-vos dos homens. Eles estão lá no poder, não estão possessos, eles estão influenciados. E tu pode botar a mão e repreender, mas não, o demônio não sabe, porque ele não está lá enchendo, mas está influenciando a mente. E eles estão agindo, tomando as decisões. E era contra esses principados que Deus elevou a guerra de Daniel. Lá em cima, contra os poderes que estabelecem os tronos aqui na terra. E isso só a oração, com jejum e uma profunda dedicação a Deus, para se tornar um homem preparado para a hora que Deus preparar, colocar ele no local. E ele ficou à disposição do Altíssimo. O mundo caído tentou parar Daniel, ou não? O reino das trevas tentou calar Daniel, tentou. Eu duvido se tu me diz quais foram as áreas. A primeira, e me diga a primeira e depois me diga as outras que tentar. A primeira coisa que tentaram parar em Daniel. A primeira coisa que tentaram parar em Daniel, o que foi? Hein? Impedir de orar. Mas aí a nossa geração diz o quê? Irmão, só orar, só orar. E o diabo querendo fazer Daniel parar de orar. Olha como a nossa geração não vê. Ainda diz assim: só orar, irmão, só orar, irmão, só orar. Não, a gente tem que fazer a loucura, tomar o poder. Tomar o poder. Como se isso resolvesse. Aí o que Jesus, só faltou Jesus vir dizer assim: ó, gente, você não sabe, se eu quisesse eu teria pedido ao Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos acabar com isso aqui tudo. Mas não adianta. Toma o poder para fazer o quê? E eu quero é o coração do homem. Eu quero é um homem sendo atraído a mim. Deus está no trono, irmão. Nós não podemos pensar num Deus sem trono, destronizado, e dizer: meu servo, lutem, 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 tome o poder, que eu estou sem poder, eu quero voltar, me tiraram do trono. Parece que as pessoas pensam Jesus assim. O que Jesus quer é ser entronizado no coração dos homens. E isso é com o testemunho da igreja. Isso é mostrando a beleza da doutrina. Esses movimentos, irmão, se você for olhar a luz da Bíblia que tem aí, esses movimentos políticos, eles afastam os homens de Deus. Eles pregam um evangelho horrível, um Deus horrível. Quem está entendendo? Porque não atrai, não deixa as pessoas desejarem o evangelho. Esse tipo de evangelho não atrai ninguém, porque não é o de Cristo. Quem está entendendo aí? Dá para entender assim? E as pessoas não, elas querem, é como se elas projetassem uma ideia assim, ó: a gente faz um movimento. O irmão que tinha pastor, irmão, dentro lá dos congressos, queimando tudo, querendo tomar poder. Tinha pastor querendo que o exército tomasse poder. A ideia que eles têm qual é? A gente chega no poder, senta, aí Jesus reina na nação. Não está reinando nem no coração deles, porque não conseguem ver o reino, não conseguem amar a Deus, não conseguem viver para Deus. Como é que vai reinar no coração de um povo?
Pastor, eu não sou a favor de má administração, de fome, de desigualdade social, eu não sou. Mas à luz do Evangelho, isso aí não é promover reino. Se for, era isso que os apóstolos queriam. Irmão, se você observar, era isso que eles queriam de Jesus. Para ele, assim como nós hoje queremos afastar um governo para plantar outro, eles queriam afastar um governo para plantar o de Cristo. E queriam fazer, chegou a ponto de querer fazer Jesus rei. E Jesus fugiu, disse: não é assim. O meu reino não é nem desse mundo. Irmão, tu acha que é à toa que Jesus deixou e via, muito mais do que nós, seu servo morrendo, sendo esfolado vivo, comido por leão, e tudo aquilo? Tu acha que aquilo era fraqueza de Deus? Tu acha que aquilo era falta de condição de Deus agir na terra? Não, irmão. Foi a maneira que Deus viu de conquistar o coração daquela geração. Aqueles irmãos que nós temos eles como, coitadinhos, eles estão na glória, eles estão lá honrados. Isso aqui vai passar, irmão. O que para eles é prova de derrota, Paulo diz isso aos Filipenses, nós não lemos lá outro dia? O que para eles é prova de derrota, para Deus é vitória, e vitória é eterna. São mártires, esses homens são honrados, e esse mundo aqui passa. É esse o recado que Deus quer passar. Por que homens tão santos morreram tão novos? Se eram tão santos, tão poderosos em Deus, tão firmes em propósito, Deus levou Elias, uma luz para aquele tempo. Paulo, João Batista, tantos outros. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Agora quem pensa no reino só nessa perspectiva daqui, aí quer pegar em arma, aí quer fazer isso mesmo para tomar poder, quer se desesperar, quer estabelecer o reino de Deus como se fosse um reino de homens, e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. Não é assim, é pelo Evangelho. Irmão, ontem eu estava pensando um pastor amigo meu que diz assim: Jorge, veio uma loucura na minha cabeça. Irmão, você já parou para pensar que político nota 10 seria Paulo? Hein? Você já parou para pensar? Com tanto saber, tanta cultura, uma visão tão profunda, um homem que conhecia o mundo, tão dedicado à causa do Senhor, santo, homem desapegado às coisas materiais. Que político aquele homem seria, irmão? É verdade ou não? Sim ou não? E por quê? Outro dia eu perguntei para um pastor lá no interior: por que, irmão, se tinha tanta desigualdade social naqueles tempos bíblicos, tanta covardia, tanta fome, tanta viúva desamparada, tanta gente necessitada, tanta desigualdade, por que você não vê um texto encorajando os homens de Deus a irem para a política, a tomarem poder, a não sei o que? Era o que eles queriam. Mas Jesus disse: não é assim, não vai ser assim. É verdade ou não? Eu perguntei: pastor, por que não tem? E por que os homens de hoje encontram, irmão, parece que o Brasil só se torna um país melhor, que Deus se agrada se tomar o poder. Parece que o Evangelho não tem mais força, o Evangelho não serve mais para nada, irmão. Parece, porque só vai funcionar se a gente botar alguém lá, se alguém ganhar lá, se um cristão for presidente, governador, deputado, senador, sei lá o que for. Parece que é só assim que Deus faz alguma coisa por essa nação. O Evangelho parece que não tem mais poder de mudar nada, e não é mais um instrumento de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Já? Nós só teremos um país melhor como? Se a gente eleger alguém. Nós só teremos um país, não sei o que, se eleger alguém. Nós, tudo é, não, o Brasil é do Senhor. Mas essa frase é se a gente colocar alguém lá. Se o Lula estiver lá, ou qualquer outro político que alguém não gosta aí, Deus não pode ser o Deus dessa nação. Pode sim, se nós como igreja dessemos testemunho de igreja do Senhor.
Aí político podia tomar a decisão que for, as pessoas conheceriam Deus e muitas se chegariam ao Senhor, não todas. Mas não é o nosso assunto, vamos voltar para cá. Mas eu já cheguei aqui nesse assunto, né? O mundo de Daniel. Aí eu cheguei, tem 2 pontos aqui, eu não sei qual que eu parei. As tragédias do Brasil. Eu já estou falando aqui de Brasil, né? Da situação política, as tragédias do Brasil, ó. Falei aqui no início que aconteciam só nos Estados Unidos, o cabo entrava lá, ou então outro país aí, entrava nas escolas atirando mesquita, igreja. Na França, um tempo desse, lá aconteceu numa boate famosa lá na França, sei lá, na Europa aí, e era tanta coisa. Agora está começando aqui no Brasil e virou moda, né? Aí agora o que as pessoas estão procurando? Um é Bolsonaro. Até o ministro Flávio Dino, da Justiça, tentou atribuir agora a Bolsonaro, porque diz que ele incita as armas, não sei o quê. Cria um argumento, irmão, viu? Eu acho que ele consultou todos os volumes da terra para elaborar uma tese, para aprontar que a culpa é de Bolsonaro. Aí outros dizem, não, a culpa é dos jogos, a culpa é disso. E fica-se, e o diabo rindo. Por quê? Porque a nossa geração não consegue ver o que o reino das trevas está fazendo. Isso tudo vem do inferno, irmão. Isso tudo é obra maligna. Porque nos Estados Unidos, o povo lá, irmão, você já viu falar? Eu conheci um pastor, ele era professor de teologia, e ele dizia, irmão George, eu fui nos Estados Unidos fazer lá um curso. Eu fiquei admirado. Tu entra numa biblioteca americana, lá nos Estados Unidos, que é muito comum, aqui é coisa. Tu entra na biblioteca para ver se tu vê alguma coisa com livro maligno, livro de magia. Isso é muito comum, tu entra nas bibliotecas, tão cheias de livros assim. Essas seitas satanistas, não sei o que, vem de onde? Vem tudo de lá. Igreja do diabo, seita satânica, não sei, procura a origem, vem tudo de lá. Não dá outra. O povo cada vez mais se distancia de Deus, e como estão longe de Deus, o diabo entra com engano, aí começa a acontecer aquilo lá, que está acontecendo lá. Agora o Brasil, eu disse aqui para vocês, o quanto Deus nos alertou, antes de começar a pandemia, a nuvem negra que estava entrando e que ia mudar esse país. E frieza nas igrejas fechadas, pessoas desviadas, frieza nas igrejas, os que oravam deixando de orar. Fomos alertados ou não? E agora estamos vendo agora nas escolas da rua, ó, o mal chegando, ó. Acontece que Deus fala, aí a gente cai na conversa desses cientistas, desses estudiosos que não querem nem saber de Deus e ficam procurando a explicação de tudo a partir da ciência, quando Deus já vem alertando a gente. Deus alertou muitas vezes que vinha uma nuvem negra contra essa nação. Como resultado, é violência, é tudo que não presta. E agora essa mais nova agora. Quem lembra, pouco tempo atrás era um monte de gente se matando. Ainda continua, gente se matando. E até pastor, um tempo desse era só pastor se matando. Tem um ano e pouco aí. Quem lembra disso? Era pastor tomando chumbinho, era pastora pulando de ponte, missionária. Eu vi um vídeo de uma missionária pulando de uma ponte, de um viaduto, irmão. Ou coisa horrível, não gosto nem de assistir aquilo ali. Era moda. Agora chegou essa. E eu estava anotando aqui. E o que está lá fora está vindo para cá. Nos Estados Unidos acontece muito isso, mas não era só lá. Em outros países que dão as costas para Deus. Olha lá, a ideologia de gênero entrando lá. É só o que se vê ataque. Por quê? Porque Deus não guarda a nação. Porque a nação dá as costas. Vocês não querem a ciência? Vocês não querem seguir homens? Pois que os homens te protejam. E tem gente que vem culpar Deus. Por que Deus deixa isso? Por que Deus deixa aquilo? Por que Deus vê isso e deixa acontecer? Porque os homens deram as costas para Deus. A nação deu as costas, as famílias deram as costas. Os Estados Unidos, que foi um país formado, criado, uma nação criada por protestantes que fugiram, não foi assim da perseguição na Europa, hoje dá as costas para Deus. Aí lá as igrejas é abandonando Deus, é entrando a ideologia de gênero, é aceitando essas coisas, tudo quanto é moda, tudo quanto é coisa, é dinheiro, é teologia da prosperidade. De vez em quando vem um pastor americano pregar aí, é só você seja rico, ó.
Um tempo desse veio já tem uns anos aí, pregar aí no programa do pastor Ciro Malafaia. Tu sabe como era o nome dele? Doutor Sabedoria. Irmão, um homem que aceita um título desse, ele não está bem com Deus, irmão. Só se alguém chamou, mas alguém vinha me chamar. Alguém aqui diz assim: pastor, isso aí é uma aposta. Eu repreendo na mesma hora, digo: irmão, isso aí não é coisa. Não, eu sou pastor pela misericórdia de Deus, e às vezes eu não aguento nem ser pastor, quanto mais aposta. Mas o cara é o doutor Sabedoria. Doutor Sabedoria. Só isso aí, irmão, já vê que não está bem. Não sou doutor, não. Quando disseram: José, é tu que interpreta os sonhos, o que José disse para Faraó? Foi o que ele disse: isso não vem de mim. Então o homem de Deus, quando ei, doutor Sabedoria, se tu vê alguma sabedoria em mim, glorifique a Deus. Não foi assim que a rainha de Sabá disse de Salomão? Foi ou não foi? Louvado seja o Deus de Israel, o teu Deus, Salomão, que te deu sabedoria por amor a esse povo. Quero encerrar já. Essas coisas que estão acontecendo lá, e tem mais: escola sendo metralhada, já está acontecendo aqui. Explosões de igreja, de mesquita, guerras. Você tem visto no Brasil isso? E eu não estou profetizando mal, mas se o Brasil não acordar para o Senhor, é o que o diabo vai querer plantar, e vai plantar. Escute isso. Não estou amaldiçoando e nem profetizando, não, mas é o que o diabo quer plantar e vai plantar. E eu quero deixar um recado aqui para vocês, ó. Hoje a gente critica o fato que infelizmente é uma tristeza. Foi o Lula ganhar, se unir com os maiores ditadores do mundo. É estranho ou não é? O cidadão, o camarada ganha, ajuda os pobres, gosta dos pobres, todo mundo. É a conversa que se diz. E eu não vou falar só dele não, viu? Espera aí, pra você pensar que eu vou falar só dele. Na hora que ganha, irmão, como é? Irmão, peraí, tu achava normal? Você disse assim: rapaz, quem são os amigos do George? Fernandinho Beiramar? Não, é o traficante ali da esquina. Não, rapaz, olha, o matador de gente ali do outro bairro mandou um abraço lá pro George. Ei, George, ele mandou um abração para ti. Olha, ele mandou te parabenizar ali o trucidador, como é? Estuprador. Mandou te parabenizar aí porque tu é pastor. Isso é normal, irmão? Aí o Lula ganha. O ditador da Nicarágua fechando a igreja, mata a gente. O da Venezuela quer vir para posse. Os venezuelanos espalhados no mundo inteiro, ele matando todo mundo de fome. O Xi Jinping. Aí fica as maiores ditaduras do mundo abraçando ele. Isso é normal? Aí agora ele sai pelo mundo querendo até emprestar dinheiro agora para fora do Brasil. Isso é normal? Mas a gente espera disso porque a gente não vê Deus em coisa nenhuma dele. É verdade ou não? Agora só tem um problema, que a gente tem que abrir os olhos. Sabe por quê? Porque ano passado, quando o Bolsonaro, ano retrasado de ano passado, quando o ex-presidente Bolsonaro se viu à beira de uma perseguição, sendo perseguido, e à beira de uma tragédia, de uma coisa ruim, os americanos perseguindo, falando dele, aqui no Brasil os órgãos falando dele, e ele já falando até dele ser preso, ele correu para se aliar à Rússia, correu para Moscou, aí foi se aliar à Rússia, nunca condenou a guerra. Isso é assunto deles. Eu disse aqui um dia, discuti com vários irmãos: irmão, olha, é porque tu não sabe, aquele camarada ele é promíscuo, aquele Zelensky ele é promíscuo, pode ser o que for, irmão, mas não se pode nos dias de hoje estar se apoiando um ditador, que talvez seja o homem que mais mata gente no mundo, é o Putin. E eu critiquei isso aqui, e hoje de manhã porque eu não sou ninguém me ouve, né? Eu não sou ninguém, não tem voz, ninguém me conhece. No dia 26 de junho do ano passado, eu falei isso aqui numa pregação, está aqui anotada, eu falei aqui, do Bolsonaro ir para a Rússia, falei lá no serviço. Tu sabe o que o Bolsonaro fez?
Sabe o que ele fez? Ele fez igual aos reis de Israel, quando se viam perseguidos pelos inimigos. Por não conhecerem Deus, não confiarem em Deus, não terem intimidade com Deus, eles procuravam se aliar a outros reis, e isso entristecia o Senhor. Lembra, não? Você lembra disso? Lembra quando Jeremias pregava que não adiantava Israel esperar a ajuda do Egito? Muitos reis fizeram isso, erraram, porque não, quando se viram. Agora tem um rei que foi diferente. Lembra de Ezequias? Que quando Senaqueribe cercou Jerusalém, que ele se desesperou, e Deus levou um profeta lá para dizer: ó, nenhuma flecha eles lançaram aqui, porque Deus se agradou dele. Não precisou ele pedir ajuda de ninguém. E o Bolsonaro se aliou ao Putin, foi lá, sentou com ele, não condenava a guerra, todo mundo percebia aquilo. E eu muitas vezes gritei, e olha o que eu falei aqui, eu anotei, ó. Por quê? Porque nessa época os cristãos criticavam uns elogios que se faziam à China. A Dilma, uns anos atrás, falou que o Brasil tinha que se aliar com a China, não era com os Estados Unidos e nem com outros países, não, era com a China. E nós criticávamos a China, falávamos mal da China, que destruía igreja, templo, era comunista, um país com a economia lá em cima, porém o povo é pobre, entre aspas. Por quê? Porque não pode ter nada, tudo é do governo. E eu falei isso aqui, ó. A China comunista, eu botei assim no final, eu botei assim: esse é o Brasil, era o título. E eu falei aqui o que eu escrevi: esse é o Brasil. A China comunista, opressora, destruidora de templos religiosos, era um demônio que todos os que se intitulavam cristãos deveriam manter distância e ter um discurso reprovador. Todo que era cristão era assim, deveríamos ter, senão não era cristão. Presta atenção. Hoje a Rússia, que nesses termos em nada se difere da China, é aceita com sorrisos e aperto de mão. Eu estou falando isso no tempo que o Bolsonaro se aliou. A Rússia fez e faz pior que a China no mundo. Dos últimos 20 anos para cá, tu tem ideia de quantas guerras a Rússia iniciou e travou? Sabe quantas milhões de pessoas morreram? Eu não digo mais milhares. Milhares é agora que está morrendo. Milhões. Sob o argumento de Putin de proteger a Rússia, de atacar, de proteger a sua soberania, de dizer que a Rússia não vai ser invadida, e sobre esse pretexto a OTAN vai nos atacar. A OTAN quer controlar o Ocidente, o mundo. O Ocidente quer dissolver, acabar com a Rússia, e se une sob esse pretexto, fazendo guerra e matando pessoas inocentes. Presta atenção. Sob esse pretexto vive dizendo que tudo que ela faz, mata. Olha a destruição da Ucrânia. Olha o que ela fez nos últimos países, a Geórgia, aqueles países ao redor, tudo vive aterrorizado pelo Putin. O Bolsonaro sai daqui para se aliar. Eu não vi ninguém cristão dizendo porque votar em Bolsonaro reprovar isso. E eu disse aqui, eu não estou aqui me exaltando não, eu disse aqui e escrevi no dia 26, eu tenho até a prova. Eu vou começar a jogar essas coisas nos e-mails. E muitas coisas eu não gravo. Eu disse lá no serviço. Não reprovava a guerra, não dizia nada, sentou com o Putin. Agora nós condenávamos se ele saísse para ir sentar com o Xi Jinping da China, com o ditador da Coreia. Agora, como era o Bolsonaro e tudo que ele fazia, os cristãos assinavam embaixo, na sua maioria. Escute lá, dizendo que é para se proteger, e ninguém ataca. Quem atacou a Rússia aqui, irmão? Nesses últimos anos, quem atacou a Rússia? Nesses últimos anos, quem jogou alguma coisa na Rússia? Ele é um paranoico, ele é um louco, doido por guerra. Foram dizer para ele que tinha criança e muita gente morrendo. Isso aqui é fato, eu não estou falando coisinha não. Isso os jornais publicaram. Foram dizer para o Putin que estava morrendo famílias, crianças. Sabe o que ele disse? Todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia. Um discurso irresponsável desse. O Bolsonaro sai, senta com ele, faz acordo com ele, compra dele, vende dele, falta beijar ele, e ninguém dizia nada. Por quê? Porque não se percebe o que o reino das trevas está criando. O Putin destrói a igreja muito mais do que o Xi Jinping. Agora ele não mete trator.
ele não joga, não derruba as paredes, mas ele destrói a igreja interna. A igreja lá reza na cartilha dele, a igreja lá prega o que ele disse que é para pregar. Isso aqui é destruição, isso aqui é obra maligna. Ninguém chama o Putin de comunista, é socialista, e nem de socialista não chama mais, mas no entanto se comporta como o pior dos ditadores, mas de paletó sorrindo e levando a destruição e a guerra. E o nosso presidente saiu daqui e ninguém falou. Só para você ver como o cristão precisa estar acordado, ver as coisas. Quem está entendendo? Eu acho. Então a maior lição: como se comportar nesse mundo que nós vivemos? Como se comportar? Como Daniel. Muitos que tu olha falando é um monte de coisa, nem ora. E às vezes o discurso que aparentemente é cristão, é bíblico, ele é destruidor. Porque agora, se não vem de Deus, não ajuda em nada. Isso é o mundo espiritual agindo. Um dia eu preguei aqui sobre principado e potestade, que essa guerra não era fácil de ser vencida. Márcio até pediu para me jogar isso, gravar, até joguei fora esse coisa, até deletei já, não gravei não. Entendeu? Não sei nem porquê na época. E Paulo diz: olha, irmão, é preciso se revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque a nossa luta, quem completa? Não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais do mal, que habitam nas regiões celestiais. Elas que estão destruindo famílias, cidades, projetos, de forma agora, não pela espada, mas por discursos ideológicos, que vêm dos dois lados. Não é só da esquerda. Aí a gente se arma para a esquerda e esquece. Olha para cá, um dia eu preguei, tá no canal, na casa de vocês lá, ainda era lá. Eu preguei sobre o mal que essa ideologia de direita estava causando no Brasil. Alguém, não, agora eu sou um cristão enrustido. Não, agora, irmão, tu lembra quando foi que a igreja se perdeu historicamente? Não toda a igreja, irmão, estou falando do modo geral, quando a igreja caminhou para um período de trevas, foi quando a perseguição cessou e os cristãos vieram se envolver no Estado. Era o que estava acontecendo. Tu lembra que eu dizia, irmão, eu jamais votaria num candidato, não é porque é o Lula não, nada contra a pessoa, mas contra o pensamento, a ideia. Pode ser ele ou qualquer outro. Eu jamais votaria, nem voto e nem votarei em alguém que eu sei que é um comunista, socialista, ou que representa qualquer outra ideologia que é contrária aos valores cristãos. Ele pode ter a melhor das propostas, eu não voto. Eu já disse isso, todo mundo sabe minha posição. Se é a minha liberdade de votar, e você tem a sua, e não estou aqui te proibindo de votar em ninguém, porque eu não posso votar num sistema que quer destruir o que eu prego, que é contrário àquilo que eu penso, que eu tenho toda convicção, que Deus ama e quer, e sabe que aquilo é o melhor para as famílias, para a população, para a vida humana, para a humanidade. Eu vou votar numa pessoa que vota, que é contra isso, que pensa contra isso? Jamais. Só tem uma coisa, que eu também não posso, a pretexto de ser contra essas coisas, apoiar outra coisa errada. Por isso que George não foi votar. E aí me perdoe se você pensa diferente, porque eu vejo valores, coisas que estão erradas. O cristianismo não é isso. Primeiro, igreja não é para ter mistura nenhuma. A igreja não precisa do Estado. A igreja não precisa de financiamento do Estado. A igreja não precisa de apoio do Estado.
A igreja não precisa de aceno, de alguma autoridade humana, de apoio, de gracinha, de sorriso, de nada. A igreja só precisa de Deus, e só de Deus. E Deus já provou que ela, tendo imperador, lei, tudo contra, foi o tempo que ela conseguiu ser igreja. E dá o maior de todos os testemunhos. Um dia eu escrevi isso, se você quiser eu mando de volta, mando de novo para ti. Ela sobreviveu à perseguição dos Césares, às leis romanas, à maldade, à crueldade. Diz a história que Nero clareou Roma só com um crente em porte, pendurado e queimando, banhado em óleo, em pinche. De tanto cristão que ele matou, milhares, milhões. No entanto, foi a igreja que mais cresceu e mais agradou a Deus. Ela não precisa de homens, de autoridades humanas, ela só precisa do Espírito Santo. A igreja, ela é de Deus, e Deus não precisa de ajudinha de homem. Quando Deus quer guardar um povo, Ele mata quem persegue. Ele apodrece quando Ele não gosta de um homem que está perseguindo a igreja. Como dizia o pastor Paulo Roberto, o homem só atrapalha até o dia que Deus o mata. Eu quero é ver defunto atrapalhar. Então, se ainda está vivo, é porque Deus tem algum propósito, tem alguma coisa. E isso é que é ser igreja. Amém? E nós vamos olhar como Daniel olhou. Daniel está lá na corte, mas ele muda com o seu testemunho. Ele quer mudar a sua geração com a sua oração, sua vida, suas visões, suas profecias. E Deus começa a intervir. Nabucodonosor faz uma besteira, ele vem, Deus intervém, usa ele. Aí Nabucodonosor se ajoelha, chora, daqui a pouco está de novo brabo, ele vem de novo. E é assim que Deus vai fazendo, e espalhando o conhecimento dele. E aqueles imperadores mandavam passar pregadores do reino inteiro, dizendo: olha, o Deus de Daniel, olha, o Deus de Jerusalém, o Deus do céu é que é Deus. Era assim ou não era? E só assim, o que adianta fazer tanta coisa? E o testemunho da igreja está cada vez mais. Há décadas, eu já tenho 48 anos, que eu ouço gente dizer: vamos botar representante lá, vamos botar representante lá. Eu não vejo melhorar a nação, nada, e a igreja só piorando. O que está adiantando? O que está adiantando? Vamos ser sinceros. Será que Tomé pelo menos acreditou depois que viu? Será que nós somos piores do que Tomé? Está tipo os comunistas desse país, que nunca um regime comunista funcionou. Nunca um regime socialista, comunista, como eles dizem lá, funcionou. Todos viraram ditadura, todos perseguiram o povo. Pergunta para os comunistas do Brasil se eles querem ir para algum desses países comunistas. Nenhum quer, mas vive no engano, alimentando que o comunismo pode dar certo aqui. Só tem uma expressão para eu dizer: que desgraça! E nós, que somos cristãos, que estamos vendo como é que funciona, que nunca funcionou esta porcaria de estratégia de colocar gente lá, está sujando mais o nome da igreja. Isso está acabando com o testemunho da igreja, porque as pessoas do mundo são enganadas pelo diabo e diz: não presta, olha aí como são os cristãos. E a gente não aprende o que teve de revelação. Igreja ora, igreja busca, e a gente não foi. Cadê? Que é melhor, irmão, a gente estar na folia, né? É melhor a gente estar na folia, correndo de um lado para o outro, buzinando, marcando território, como alguém dizia, do que a gente se trancar no quartinho e orar e chorar: Senhor, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia dos meus amigos, tem misericórdia dessa cidade, tem misericórdia desse estado, tem misericórdia desse povo. Sabe quantas adolescentes, irmão, e adolescente, menino e menina, estão se matando aí, irmão, se suicidando, né? Que Deus levante daqui jovens para pregar para essas pessoas. Eu já gravei 2 vídeos sobre suicídio. Onde eu chego eu digo: isso é maligno.
Isso tem coisa maligna. Qualquer um, eu já fiquei depressivo. Não no sentido aí, eu não sei nem usar o termo de uma depressão como ele chama aí, mas eu fiquei muitas vezes sem querer sair do quarto, me isolar. Então a gente fica, mas quando chega a ponto de se matar, é demônio. Eu preguei, eu prego onde eu vou e eu gravei. E vocês devem gravar, vocês devem fazer o possível, porque uma hora dessa tem jovem. Como eu falei de um professor amigo meu do interior que disse: George, ora pela minha filha. Porque eu flagrei um camarada conversando com ela, uma menina, sei lá, ensinando ela a morrer sem sentir dor. E ela tinha acabado de tentar de se matar cortando os pulsos. Eu não sabia. E eu fui lá, quando eu olhei, estava a conversa lá da pessoa lá. Eu não me lembro se era uma mulher dizendo: ó, tu faz assim, tu corta um pouquinho, vai cortando e tal, que vai saindo sangue, tu não vai sentir nada. Isso é crime, isso é um criminoso, isso é para ir para a cadeia. Mas infelizmente tem, e a gente não faz nada. E o que mais a gente pode fazer é orar, porque nessa nação, irmão, estamos com os valores invertidos. Olha para cá. Se você assumir uma praça para pregar a palavra de Deus, se você abrir um canal do YouTube para pregar a palavra de Deus, você fizer qualquer coisa para falar de Deus, você vai ver como é difícil. Agora quem faz gracinha, abobrinha, besteira, imoralidade, o que não presta e fala o que o povo gosta, aí vira moda. É verdade ou não? Então por isso que Daniel foi dirigido a orar, porque a nossa geração é como aquela. É como aquela. Pode falar, pode falar. Quem vai ganhar crédito são esses aí que faz gracinha, são bonitinhos, sorri, pinta o cabelo de vermelho, bota 4 brincos, enche o corpo de tatuagem. Aí vão pra televisão falar besteira que o povo quer, fazer graça, que nem tem um youtubezinho aí que é só falando besteira um e outro. Aí ganha, você não ganha visualização. Um dia desse um cidadão disse assim pra mim, no canal lá, não sei qual foi, ele disse: por que, pastor, seu canal não cresce? Eu digo: ora por mim. Pastor, eu aprendo tanto aqui, ora por mim. Ele disse: pastor, por que o seu canal não cresce? Teve um outro que começou a falar comigo no WhatsApp. Esse foi lá no canal. Se tu procurar nos meus vídeos, está lá. Teve um outro que no WhatsApp disse: pastor, eu vou te ensinar, pastor, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que para o teu canal crescer. Eu fui orar, veio a reprovação. Não faço. Não faço nada, eu vou gravar e boto lá, acabou. Fazer gracinha? Fazer não sei o que? Não. Ou Deus faz, ou não faz. Mas quem vai fazer é Ele, ou Ele não vai fazer. Acabou. Amém? Que Deus nos encaminhe à oração. Que Deus nos encaminhe a uma vida de busca. Porque o mundo é mais do que a gente imagina. Quem está entendendo? É muito mais do que os nossos olhos veem.